quando eu paro para refletir sobre o poder das nossas declarações e sobre a potência daquilo que nós liberamos, eu fico pensando o quanto que tem de verdade naquilo que sai da minha boca. Eu fico refletindo, meu Deus, o quanto que tem de sinceridade naquilo que eu estou declarando para Ti. Porque muitas vezes, com o passar dos dias, a gente acaba tornando as palavras e o nosso cultuar a Deus como um ritual. E não é isso que Deus quer, um ritual comum, um ritual qualquer. Deus quer a sinceridade do nosso coração, não apenas aqui no culto, mas lá no secreto, no nosso íntimo com Ele. E desde quando eu me converti, né, há mais de 15 anos atrás, quando eu me converti, eu decidi que eu queria viver para Cristo. Na verdade, eu decidi porque eu precisava de Cristo. Eu primeiro compreendi, veja bem, primeiro eu compreendi que eu precisava de Jesus. Eu vi que a minha vida, ela não estava no lugar, não estava tomando um rumo correto e que eu precisava de Jesus. E a partir do momento em que nós compreendemos que nós precisamos de Jesus, nós tomamos essa decisão. Eu creio que com você também foi assim. Você viu que Jesus era lindo, maravilhoso, que você precisava dele, que ele era tudo que poderia preencher, a única coisa, na verdade, que poderia te preencher por completo. Então, você decidiu aceitar a Jesus. E se tem alguém aqui essa noite que ainda não decidiu, eu espero que você não demore a fazer isso. Enfim, então, nós decidimos. E o tempo vai passando, muitas coisas vão acontecendo, nós vamos adquirindo experiências, nós vamos passando por situações diversas. E essa decisão, ela precisa permanecer firme e forte. Essa decisão por Cristo, essa decisão de viver com Ele, por Ele, essa decisão precisa ser inabalável. Porque se essa decisão não for inabalável, nós nos perdemos. Você entende o que eu estou dizendo? E principalmente nós, jovens, eu não estou dizendo que as pessoas mais maduras, né, não possam também, né, se desviar e se afastar. Qualquer pessoa pode. Mas claramente a gente percebe que os manjares que são colocados diante dos jovens, da juventude, eles parece que são, sabe, tão atrativos, parece que são tão intencionais para a juventude, que isso pode, em alguns momentos, tornar mais difícil para alguns a permanência nessa decisão. Então, é por isso que nós precisamos entender que a nossa caminhada com Cristo, ela é muito mais uma decisão do que uma emoção, uma decisão de fé, uma decisão, uma convicção de que eu preciso de Cristo, de que Cristo é tudo o que eu preciso, de que Ele é o mais importante, de que nele eu estou segura. Precisa ser uma decisão convicta, precisa ser uma decisão pautada pela fé, e não uma coisa baseada nas nossas emoções, nos nossos achismos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel. Nós vamos ler o livro de Daniel lá no capítulo 1. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém? Amém? Diga assim, eu amo a palavra. Queridos, e a palavra de Deus, ela vai ser uma das suas principais aliadas nessa decisão. Quando nós decidimos caminhar com Cristo, viver com Jesus e para Jesus, nós precisamos entender que essa caminhada, que essa decisão, isso só vai dar certo se você tiver um relacionamento com a palavra, se você amar a palavra e se você mergulhar na palavra. Se você não entender isso, você não vai conseguir ser firme na sua decisão. Esse é um dos princípios, certo? E aqui nós encontramos um jovem que ele entendia
que Deus era precioso e ele entendia que Deus era o mais precioso. E ele decidiu viver para Deus. Ele decidiu servir a Deus e somente a Deus e a nenhuma outra. Ele decidiu que ele não iria idolatrar nada e nem ninguém, que Deus seria o único Deus da sua vida, que é o jovem Daniel. E eu quero convidar vocês para nós lermos o capítulo 1 de Daniel. Amém? Vocês estão comigo? Por favor, não fiquem apenas viajando na maionese. Leiam, acompanhem, vamos ler. Amém? Porque às vezes o corpo da gente está no lugar, mas é como se a mente ficasse divagando. Traga a sua mente para cá, que a sua mente seja capturada para este lugar, para esta palavra, no nome de Jesus. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte, a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Siná e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável
a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir o rei. Amém. Vamos parar por aqui. Queridos, nós percebemos aqui o contexto, né, dessa história, no contexto dessa história, jovens que foram tirados da sua terra, do meio da sua parentela, e que foram ali obrigados a viver em uma nação totalmente diferente da nação, diferente do povo deles, em uma cultura totalmente diferente da cultura deles. Eles foram tirados, né, da sua cultura e imersos ali em um local no qual a cultura era totalmente idólatra, era uma cultura totalmente oposta aos princípios que eles seguiam. E era algo que eles não estavam ali porque eles quiseram estar ali. Eles não acordaram em um belo dia e disseram, eu vou para aquele lugar. Não, eles foram obrigados. E, mesmo sendo obrigados, eles não se renderam aos costumes daquele lugar. A gente percebe, desde o início aqui dessa trajetória de Daniel e dos demais, que eles resistiram àquilo que estava sendo imposto para eles e que era contrário à vontade de Deus. Eles estavam ali por obrigação, eles foram levados àquele lugar para passarem por uma experiência e depois daquela experiência servirem ao rei daquele lugar, que era Nabucodonosor, e eles decidiram que eles fariam o que fosse preciso, o que fosse necessário e o que estivesse a seu alcance, para, mesmo estando em uma terra distante da terra deles, mesmo estando em uma cultura totalmente diferente da cultura deles, eles decidiram que eles iriam permanecer fiéis ao Senhor. Todos os dias, nós nos deparamos com lugares, situações, e muitas vezes nós somos colocados, né, em lugares e em situações que são diferentes daquilo que nós aprendemos, e às vezes nós temos que conviver com pessoas e estar em lugares nos quais os princípios são diferentes daquilo que nós vivemos, que se distinguem dos princípios que nós aprendemos com Deus e com a palavra de Deus. Porque nós vivemos em um mundo diverso. Nós não vivemos apenas na nossa casa e na nossa igreja. Nós participamos de uma sociedade e nessa sociedade nós vamos nos deparar com pessoas e com situações que são contrárias àquilo que nós aprendemos na igreja, aquilo que nós aprendemos na palavra. E quando nós nos deparamos com essas situações, quando nós estamos nesses lugares, qual é o nosso comportamento? Como que fica a nossa fidelidade para com Deus? Como que fica a nossa fé? Até que ponto a nossa fé é inabalável quando nós estamos diante de um ambiente que não compartilha da nossa fé? Até que ponto nós conseguimos ser fiéis a Deus, mesmo às vezes quando nós estamos em um ambiente em que a fidelidade não é levada a sério? Até que ponto eu consigo permanecer e a minha decisão que eu tomei no dia que eu me converti, desde lá até agora, até que ponto essa decisão ela permanece inabalável? Para algumas pessoas, isso é algo muito difícil e algumas pessoas, infelizmente, se rendem. Mas essa não foi a história de Daniel, esse não foi o caso de Daniel, e esse não é o nosso caso, amém? Amém, gente? Glória a Deus. Vocês estão acordados, jovens? Queridos, Daniel, ele teve ali
uma experiência que talvez muitos de vocês estão tendo, e com certeza muitos de vocês estão tendo, quando você está lá na escola, quando você está lá no trabalho, e quando você convive com colegas e pessoas que compartilham de opiniões totalmente diferentes das suas, de uma fé talvez totalmente diferente da sua fé, de princípios totalmente diferentes dos seus princípios. E Daniel, aqui nesse texto, eu queria trazer vocês para refletirem sobre 3 coisas que nós aprendemos com o testemunho dele e dos demais jovens. Que nós precisamos aprender a decidir e permanecer na nossa decisão, e que essa decisão, ela precisa ser inabalável. Daniel, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não se tornar impuro, só que essa decisão não foi apenas com palavras, não foi apenas da boca para fora, porque, infelizmente, às vezes, falar até que as pessoas falam, mas, às vezes, o seu comportamento, a sua atitude na prática não condiz com aquilo que você prometeu para Deus ou com aquilo que você fala. Por isso que no começo, né, eu mencionei que a gente vem para o culto e ali no nosso devocional a gente fala: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, eu te desejo, eu quero viver para Ti. Só que, gente, é o seguinte, são as nossas atitudes que irão confirmar se o que nós estamos dizendo é verdadeiro ou não. Falar é algo poderoso, é necessário, mas o que confirma aquilo que nós falamos são as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas precisam evidenciar que realmente nós amamos a Deus, que realmente nós queremos ser fiéis a Ele. A primeira lição que nós aprendemos aqui no testemunho desses jovens é que a decisão, ela precisa ser inabalável. Ela precisa ser firme. Daniel estava em outra cultura, longe de casa, sem seus pais, sob pressão de um império superpoderoso, mas mesmo assim, ele decidiu permanecer fiel a Deus. Queridos, a pressão que estava sobre aqueles jovens era uma pressão muito forte. Era um império que determinava ali o que eles tinham que fazer. Muitas vezes a gente se sente constrangido diante de algumas situações, porque às vezes, talvez você fica com medo ou com vergonha de dizer não. Às vezes não é nem porque você quer cometer, às vezes não é nem que você queira ser infiel ou queira cometer algum erro, alguma transgressão. Às vezes você fica constrangido diante de quem está ali impondo a transgressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe ninguém mais poderoso, não existe nenhuma autoridade mais poderosa e mais digna de honra do que Deus na sua vida. Não importa quem vai dizer para você, faça isso, se isso não for bom, você não deve fazer. A autoridade maior sobre a sua vida é o Senhor Jesus. É por isso que Jesus, ele deixa bem claro: aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Por quê? Porque quando nós colocamos qualquer pessoa acima de Deus na nossa vida, nós podemos cair nesse vacilo de acabar fazendo a vontade das pessoas e não a vontade de Deus. Nós precisamos honrar pai e mãe, porque a palavra de Deus nos manda fazer isso. Nós precisamos respeitar as autoridades, nós precisamos nos submeter às autoridades, mas nós precisamos entender que não há nenhum tipo de ordem que se sobreponha à ordem de Deus sobre a nossa vida. Então, independente do lugar em que você estiver, independente das pessoas que estiverem acima de você, respeite, honre e obedeça tudo aquilo que não for contrário à vontade de Deus. Porque se for contrário à vontade de Deus,
você não pode fazer. Você está entendendo? Eu estou sendo clara? É basicamente assim. Eu vou honrar, eu vou respeitar e eu vou me submeter. Mas se for contrária à vontade de Deus, eu não farei. Eu vou até onde a vontade de Deus me permite. E é por isso que é importante o conhecimento da palavra. Esse é um dos motivos também pelos quais a palavra ela é fundamental na nossa vida. Porque como que você vai saber qual é a vontade de Deus? Como que você vai saber o que é certo e o que é errado se você não conhecer a palavra? Amém? Quantos de nós estamos ou já estivemos em situações de pressão, às vezes na escola, na faculdade, no trabalho, e nós às vezes acabamos sendo tentados a ceder, às vezes para agradar o outro, às vezes porque o outro tem uma autoridade sobre nós. Mas lembre-se, decisão é uma semente de destino. Queridos, a nossa decisão, ela é uma semente que vai influenciar no nosso destino. Aquilo que eu decido hoje é uma semente que eu estou plantando para o meu futuro. Então, por mais que a situação seja constrangedora, por mais que a situação seja tentadora, não ceda. Não faça aquilo que desagrada a Deus para agradar a si mesmo ou para agradar aos outros. Procure andar nos caminhos do Senhor com integridade. O que é andar nos caminhos do Senhor com integridade? É não ceder nem mesmo para aquelas coisas que parecem não ser pecado. Porque tem coisas que não são pecado, são só alguns errinhos. Aí a gente pensa, não é pecado, é só um errinho, então tem problema. Tem problema sim, porque o acúmulo de erros vai acabar te fazendo pecar. O acúmulo de erros serão sementes de decisões mal tomadas que você vai ter que colher no futuro e vai ser muito doloroso. Preste atenção. Às vezes, você pensa assim, não, mas não é pecado. Queridos, eu aprendi isso com o meu pastor. O pastor Claudio Van, ele sempre dizia, olha, se tem confusão, não é de Deus. Aquilo que é, sabe, se você está diante de uma situação, se você precisa decidir sobre algo, e você está ali imerso em muita confusão, sabe, aquilo não é bom para a sua vida. Eu aprendi isso, e sempre que eu vou tomar uma decisão, que eu tenho que escolher algo, e aquilo que eu quero escolher não gera paz no meu coração, é algo que, sabe, me deixa muito confusa, que gera muita confusão. Às vezes não é um pecado, mas também não é algo que é claramente a vontade de Deus para a minha vida, então eu não faço. Nós precisamos entender que, como a palavra de Deus diz, a paz de Cristo, ela é o árbitro do nosso coração. Se você não está em paz com Cristo, com uma determinada decisão, pois então não faça aquilo. Se você não sente paz diante de algo, paz com Deus diante de algo, é porque esse algo não é para você. Relacionamentos, às vezes os jovens ficam insistindo. Ah, mas eu estou orando e vai dar. Querido, não insista com coisas que Deus não quer para a sua vida, que Ele não designou para a sua vida. Às vezes a gente fica até querendo encontrar motivos para dizer que é a vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não traz pesar para o seu coração. A vontade de Deus não te afasta dele. Essa é a maior evidência. A vontade de Deus não te afasta dele. Se você está diante de algo que está te afastando do Senhor, essa é a maior evidência de que isso não é bom para a sua vida. Continuando. Qual a decisão que você precisa tomar hoje para honrar a Deus?
Qual a decisão que você precisa tomar lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, que talvez você precisa tomar e você ainda não tomou para honrar a Deus? Às vezes a gente fica empurrando com a barriga algumas decisões que precisam ser tomadas, porque às vezes a gente não tem coragem de dizer não. Ou até mesmo às vezes não tem coragem de dizer sim para Deus, né? E abandonar aquilo. Então, como que está a sua vida hoje? Para refletir. Será que você está vivendo hoje, empurrando com a barriga decisões que precisam ser tomadas para que você possa viver inteiramente para Deus? Às vezes a nossa vida ela fica travada e a gente não entende o porquê, jovem. Queridos, algumas decisões precisam ser tomadas para que a nossa vida seja destravada. Tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos precisa honrar a Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que você precisa fazer e você ainda não fez, e que talvez esteja, né, sendo ali um empecilho, tome essa decisão hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Nós vamos ver um exemplo de um outro jovem que também teve que tomar decisões na sua vida e ele decidiu por Deus. E ele decidiu por Deus. Sempre que você for tomar uma decisão, não importa o grau dessa decisão, porque tem coisas que são simples, tem coisas que são mais sérias, mais importantes, não importa o grau. Das decisões mais simples às mais complexas, sempre procure decidir de forma que vá honrar a Deus. E em Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Queridos, nós decidimos servir ao Senhor. E nós precisamos entender que a nossa decisão, ela precisa ser inteira. Nós não podemos servir a Deus pela metade. Josué claramente decidiu servir a Deus e ele viveu para isso. E ele se tornou o líder que ele se tornou por isso. E ele teve, sim, com certeza, momentos difíceis. E ele, com certeza, teve momentos em que a sua fé foi testada. Mas ele permaneceu na decisão de que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Que nós também possamos ser assim. Que nós possamos permanecer nessa decisão que nós tomamos. Que as circunstâncias e as experiências com as quais às vezes nós somos confrontados não abalem essa decisão na nossa vida. Que os relacionamentos que às vezes nós temos não abalem essa decisão na sua vida. Pelo contrário, sempre escolha servir a Deus, permanecer nessa decisão que você tomou de servir ao Senhor. Continuando aqui no testemunho desses jovens, quando Daniel, juntamente com os outros jovens, foi submetido a essa experiência, claramente a gente percebe aqui no texto bíblico que eles foram desafiados, na verdade eles foram obrigados a alimentarem-se dos manjares que aquele povo se alimentava, né? E não o povo no geral, mas o rei, né? Os manjares ali do rei. Porque eles estavam passando por um treinamento, eles estavam sendo preparados para algo. E eles foram ali obrigados a comerem daquela comida, a beberem daquela bebida. Só que, se nós formos analisar historicamente, claramente,
aquela bebida e aquela comida que era utilizada, né, como, digamos que, era uma comida contaminada, era uma comida que era, digamos que, também oferecida em rituais, era uma alimentação que fazia parte de uma cultura de idolatria. E Daniel, ele sabia que ao comer daquele alimento, eles seriam contaminados, espiritualmente falando. Então, ele não quis aquilo, ele quis se abster daquilo. Então, ele precisava de alguma estratégia. E a estratégia que ele usou foi qual? Ele pediu, né, para aquele servo que estava ali conduzindo eles àquela experiência, ele pediu que ele permitisse que eles comessem apenas legumes por 10 dias. Ou seja, ele pediu um tempo ali para aquele homem, para que durante aquele tempo, comendo apenas legumes, o homem observasse e visse se aqueles jovens iriam, digamos que, permanecer saudáveis e ver o resultado daquela experiência. E o que a gente percebe aqui claramente é que Daniel, ele poderia simplesmente ter chegado para Deus e questionado Deus. Mas por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O Senhor me permitiu que eu estivesse nessa situação? Eu vou meter o pé na jaca mesmo. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou meter a cara. Eu não queria nem estar aqui, mas já que eu estou aqui, não é culpa minha. Eu não pedi para estar aqui. Não, gente. Daniel, ele não se rendeu diante da situação. Ele não culpou a Deus. Ele procurou uma estratégia. E nós precisamos ser, assim como aqueles jovens, ter essa expertise. Quando você está diante de situações nas quais a sua fé é testada, quais os tipos de estratégia que você tem para escapar daquilo? Você se rende ou você procura em Deus estratégias para escapar daquela situação? Foi isso que Daniel fez. Ele pediu um tempo para aquele homem, um tempo de espera. E durante aquele tempo, eles ficaram comendo apenas legumes. E Deus honrou ali aquela estratégia de Daniel, que eu creio que foi dada por Deus para eles. Vamos ver aqui no texto, no versículo 12, amém? No versículo 12... Ai, gente, saí aqui, só um momento. Obrigada. No versículo 12. Peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Queridos, durante 10 dias, aqueles jovens com certeza estiveram ali em oração, né, se alimentando apenas dos legumes, e em oração, pedindo, Senhor, faz alguma coisa, meu Deus, age aqui, nós não queremos nos contaminar, nós não queremos comer dos manjares idólatras dessa cultura, nós não queremos contaminar o nosso corpo. E Deus foi gracioso com eles, porque depois desse período de 10 dias, comendo apenas legumes, olha o que o Senhor fez com esses jovens. Qual foi o versículo que nós paramos? O 14, né? Versículo 15. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Queridos, às vezes, para tentar nos convencer a errar, a fazer aquilo que não agrada a Deus, as pessoas nos dizem que aquilo que nós vamos fazer, ou que aquilo que nós vamos comer, ou que aquilo que nós vamos ler, ou que aquilo que nós vamos praticar, vai nos tornar melhores, vai nos dar mais inteligência. Às vezes as pessoas chegam para você e dizem, essas músicas que você ouve, essa música que você ouve, essa música secular, não tem nenhum problema. Qual o problema eu ouvir essa música?
Essa música não tem nenhuma imoralidade. Porque, às vezes, nós somos muito confrontados. Eu não sei se você é confrontado pelos seus colegas, às vezes, em relação a isso. Não tem nenhum problema você ouvir uma música que não tem moralidade. Gente, se é uma música que não foi feita para adorar a Deus, não tem por que fazer parte da sua playlist. Daniel, ele entendia que o problema não era ali naquela comida física, mas ele entendia que o problema estava no espiritual por trás daquela comida. O que iria causar um dano para aqueles jovens ao comerem os manjares daquela cultura não era o alimento propriamente dito, mas eram os rituais e todo o mundo espiritual que estava por trás daquele alimento. E Daniel entendia isso. Você precisa ter expertise, você precisa ter sabedoria divina para entender que existe um mundo espiritual que é muito mais real do que esse mundo físico no qual nós vivemos. Por mais que às vezes as pessoas tentem te convencer, mas é só uma música, mas é só uma bebida. Gente, não é só isso. Existe um mundo espiritual por trás de toda a atitude que nós tomamos. Se não for para a honra e glória de Deus, se não for para a honra de Deus, vai me contaminar. E nós precisamos entender isso. E Daniel, juntamente com os demais colegas dele, entenderam isso. Assim, o encarregado tirou... versículo 16. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava legumes. Se Daniel tivesse cedido junto com aqueles jovens, eles iriam comer os manjares e se contaminar. Mas a decisão dele de permanecer fiel a Deus e de recusar os manjares daquele povo, daquela cultura, fez com que o futuro dele, com que a partir dali, ele fosse bem-sucedido. E olha o que aconteceu com aqueles jovens. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixar de fazer aquilo que o mundo faz não vai te tornar menos inteligente, menos capaz, menos bem-sucedido. Pelo contrário, o maior sucesso da nossa vida é honrar a Deus. Ser bem-sucedido de verdade é viver em paz com Deus. As demais coisas, como a própria palavra de Deus diz, nos serão acrescentadas. As riquezas desse mundo, elas não podem confundir a nós a ponto de nos fazer tomar decisões erradas e de nos fazer cometer práticas que vão nos distanciar de Deus. Daniel, ele poderia, por conta do medo, da obrigação, juntamente com os outros jovens, ele poderia simplesmente ter cedido, mas não. Ele entendeu que, independente das circunstâncias, era muito melhor ser fiel a Deus. Era muito melhor não se contaminar com os manjares que estavam sendo oferecidos, os manjares idólatras que estavam sendo oferecidos a eles. E por conta da sua decisão, o Senhor honrou a eles de tal modo que olha o que aconteceu com esses jovens. O Senhor, Deus concedeu a eles, gente, conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Ou seja, eles se sobressaíram de tal modo que o rei ficou surpreendido. Olha o que a palavra diz no versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. E olha só, diante de todos os jovens que foram selecionados, aqueles jovens que decidiram permanecer fiéis a Deus e se recusarem a comerem os manjares do rei, olha o que aconteceu com esses jovens. O rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. Amém? Queridos, o que vai te tornar
bem-sucedido é servir ao Senhor e estar em paz com Deus. Não é fazer a vontade do mundo que vai te tornar melhor sucedido. Porque por mais dinheiro que o mundo possa te dar, por mais poder que o mundo tenha para te oferecer, nada disso se compara com a graça de estar com Deus e de fazer a vontade dele e permanecer nessa decisão. E no dia do juízo final, poder ouvir do Senhor: venha, meu querido filho, entre no gozo do teu Pai. Não, gente, não tem nada mais poderoso, não tem nada mais maravilhoso do que isso. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos decidir viver por isso. Porque se isso for uma decisão, por mais que às vezes a nossa carne clame, deseje fazer o que é errado, nós não faremos. Por quê? Porque nós decidimos viver para Cristo. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Todos os dias você vai ser confrontado. E alguns dias mais do que outros. O que você vai fazer diante dos confrontos que a vida coloca diante de você? O que você vai fazer? Até que ponto a sua decisão de viver para Cristo, ela vai permanecer firme, forte e inabalável? Não esqueça, a decisão que eu tomo hoje é uma semente, e essa semente, ela vai gerar um fruto para o meu futuro. Se eu decido por Deus hoje, se eu decido para a honra e para a glória de Deus hoje, pois no meu futuro eu irei colher frutos que serão para a honra e para a glória de Deus. Mas se hoje eu tomar decisões que desonram a Deus, que envergonham a Deus, que constrangem a Deus e que me afastam de Deus, pois no futuro será isso que eu vou colher. Então, que você possa, como um jovem do Senhor, como um escolhido de Deus, como um servo de Deus, tomar decisões diariamente, que confirmem, que assegurem, que solidifiquem a maior decisão que você já tomou no dia que você se converteu, que é de servir a Deus com integridade. Feche seus olhos, vamos orar, amém? Senhor, nós oramos nesse momento pedindo que o Teu Espírito Santo possa selar, meu Deus, essa palavra no nosso coração. Meu Deus, nos ajuda a decidirmos por Ti diariamente. Meu Deus, nós repreendemos no nome de Jesus toda dúvida, toda confusão. Nós repreendemos, meu Deus,